E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Arts Podcast Ouvir e Aprender. Isso aí. Hoje, vamos desvendar a história de um cara que saiu do zero e se tornou um dos homens mais ricos do mundo, o Francesco Matarazzo. É verdade. Uma verdadeira saga da pobreza e riqueza com reviravoltas de tirar o fôlego. Uau. E a nossa principal fonte é um artigo da Wikipedia em português, cheio de detalhes. É impressionante quanta informação tem lá. É mesmo. Impressionante a trajetória dele, né? Os valores, as estratégias de negócios, tudo interligado. É isso que a gente vai desvendar. Como ele chegou ao topo e também como esse mesmo caminho levou à decadência do império dele. A história é fascinante. Parece até tragédia grega, mas em vez de deuses e heróis, a gente tem fábricas e moinhos. É tipo isso. Mas vamos começar do começo, me imagine. Castellabate, na Itália, 1854. Francesco nasce numa família de agricultores. Será que ele imaginava as aventuras que a vida lhe reservava? Naquela época, a Itália estava passando por uns perrengues, né? Muita gente, como Francesco, buscava uma vida melhor. É verdade. Daí, em 1831, ele decide: vou para o Brasil, a terra da oportunidade. E não foi de mãos vazias, né? Ele investiu tudo que tinha em 2 toneladas de banha de porco. 2 toneladas, dá para imaginar. Era muita banha, já dava para ver um espírito empreendedor ali. Mas aí, imagina só, o navio afunda. Ele perde tudo. Que azar. Começar do zero de novo. Mas o que é incrível é que ele não desanimou. Pois é. E olha só, ele vai para Sorocaba e começa a vender coisa como mascate, resiliência pura, nunca desistiu. Esse obstáculo, para mim, foi crucial para moldar o caráter dele. Acendeu uma chama, uma determinação de vencer. Verdade. E essa garra o levou de mascate a dono de uma loja de secos e molhados e depois de volta à produção de banha. Por que não, né? Em 1890, em Tana, ele funda Matarazzo e Irmãos com os irmãos dele, laços familiares fortes. Família unida, uma força e tanto, e bum. Ele muda o negócio para São Paulo. Estratégico, né? Total. Ele viu o potencial da cidade e foi com tudo. Começou importando farinha do Zeuá, sacou a demanda crescente no Brasil. O cara estava sempre à frente do seu tempo. Mas aí, lembra a Guerra Hispano-Americana? Lembro. Logo lançou o comércio mundial, o teor da farinha foi lá pro alto. Mas o Francesco não se desesperou. Ele viu oportunidades de ouro, usou os contatos, conseguiu um baita empréstimo e construiu o primeiro moinho dele em São Paulo. Um momento decisivo. Podia ter dado tudo errado. Verdade, mas não deu. Esse moinho foi a base do império, o alicerce da indústria reunida das fábricas Matarazzo, a IRFM. O começo de algo gigantesco. E a partir daí, foi um sucesso atrás do outro. Ele construiu dezenas, centenas de fábricas no Brasil inteiro. Têxtil, alimentos, produtos químicos. Mentira, o cara era uma máquina. E qual era o segredo da expansão dele? Integração vertical. Olha só. Explica pra gente, o que é essa tal integração vertical? Como isso transformou o Francesco num titã da indústria? É aí que a coisa fica interessante. Imagina só. Você tem a fazenda que planta o trigo, o moinho que transforma em farinha, a padaria que faz o pão e até os caminhões que entregam. Essa é a integração vertical. O Matarazzo controlava cada etapa do processo. Ele não só produzia, ele dominava tudo ao redor. Genial. Exatamente. Isso dava a ele um controle enorme sobre a produção, diminuía a dependência de fornecedores externos e ele podia manter os custos baixos. Ele até montou uma fábrica de tecido para embalar a farinha. Caramba. E depois uma refinaria para usar o óleo de algodão que sobrava. Eficiência total. Eu tava sempre pensando os passos à frente, né? Mas esse controle todo também tinha seus problemas, né? Uma parte da cadeia quebrasse. Boa pergunta. Alguns dizem que essa estrutura rígida acabou contribuindo para a queda do império. Ficou mais difícil se adaptar às mudanças do mercado e às novas tecnologias. Uma faca de dois gumes. Então, controle é bom, mas em excesso. Pode ser um problema? É interessante. Uhum. Mas a gente não pode esquecer, o cara não era só um empresário, ele era conde. É verdade. O título que o rei da Itália deu para ele pelos serviços prestados durante a Primeira Guerra Mundial. O Matarazzo mandou um monte de ajuda para a Itália e ganhou um título de nobreza. E isso elevou o status social dele aqui no Brasil também, né? Com certeza. Mas peraí, ele não apoiava o Mussolini. Meio polêmico, né? As posições políticas dele causaram atrito, principalmente fora da comunidade italiana no Brasil. Mostra que figuras históricas são complexas, difícil de rotular. É a verdade. E levanta a questão do papel dos imigrantes dos países que os acolhem. Ele queria manter a identidade italiana. Ou era estratégia para ganhar favores no Brasil? Fica a dúvida. E aí tem o fator família. O Matarazzo teve 13 filhos. 13? Imagina o Natal na casa deles. Que família grande e muitos herdeiros para uma fortuna enorme. Será que isso contribuiu para a queda do império? Gerir uma empresa tão grande com tantos familiares envolvidos devia ser um desafio e tanto. Alguns apontam as disputas familiares pelo controle como um fator importante na decadência. Construir um império, a coisa, manter ele intacto é outra história.
Tem também o argumento de que o modelo de negócios do Matarazzo, tão bem sucedido no início, ficou ultrapassado. Faz sentido. Ele perdeu algumas oportunidades importantes. Recusou uma parceria com a Volkswagen quando eles estavam se instalando no Brasil, por exemplo. Caramba, essa decisão deve ter dado o que falar na família. E tem aquela história famosa da frugalidade do Matarazzo. Bom ter a conta. Um alfaiate na Itália perguntou para ele por que ele só estava encomendando um terno enquanto o filho dele tinha encomendado 7 na semana anterior. E o que ele disse? Ele tem um pai rico. Eu não? É a cara dele. Mostra bem a mentalidade dele mesmo depois de ter ficado tão rico. Nunca esqueceu de onde veio. Mas será que essa frugalidade tão importante para o sucesso dele não acabou virando um obstáculo depois? Será que isso o impediu de fazer investimentos mais ousados? Ele se agarrava ao passado, enquanto o mundo mudava ao redor dele. Um paradoxo interessante. A gente vê essa ascensão meteórica, esse líder visionário que construiu um império do zero. Mas também vemos a decadência gradual, a dificuldade de adaptação e as lutas internas que acabaram destruindo o império. Uma história que nos faz pensar, né? Uau! É muita coisa para assimilar, né? A gente viu de tudo. Naufrágio, império, ascensão, queda. Não história tanto, hein? A gente cobriu muita coisa. Daquele naufrágio que levou embora o investimento inicial dele até a construção de um império gigante e depois a decadência. Uma baita jornada. Faz a gente pensar, né? Quanto do sucesso do Matarazzo foi por mérito próprio, pela visão dele. E quanto foi influenciado pelo contexto histórico, pelas oportunidades e pelas limitações da época. É verdade? A gente costuma endeusar essas figuras, esses titãs da indústria, mas às vezes esquecem que eles também eram seres humanos, com defeitos e com contradições. O Matarazzo não era diferente. Com certeza. Ele foi um empreendedor visionário, mas também era um homem do seu tempo. O apoio dele ao Mussolini, o estilo de gestão paternalista, são coisas difíceis de conciliar com a nossa visão de mundo hoje em dia, né? É como descascar uma cebola. Quanto mais a gente aprende, mais complexa a história fica. É isso que torna a história tão fascinante. Não é só um monte de fatos e datas. É entender as pessoas, as motivações, as forças que moldaram o mundo em que vivemos hoje. E por falar em impacto, o legado do Matarazzo ainda é sentido no Brasil, né? O império dele pode ter se fragmentado, mas a influência dele na indústria e na economia brasileira é inegável. Ele foi um grande empregador, gerou milhares de empregos, principalmente para imigrantes como ele. Investiu em infraestrutura, construiu fábricas, contribuiu para o crescimento de cidades como São Paulo, foi um dos motores da industrialização do Brasil. Mas é importante reconhecer que o legado dele também tem seus críticos. Alguns argumentam que as práticas empresariais dele eram exploradoras, que ele acumulou riqueza às custas dos trabalhadores. O progresso muitas vezes é complicado. Sempre tem vencedores e perdedores, e é fundamental analisar essas figuras históricas com um olhar crítico, reconhecer as contribuições e também as falhas. Então, para a gente finalizar esse mergulho profundo na vida do Francesco Matarazzo, o que a gente pode aprender com essa história tão complexa e multifacetada? Que insights a gente pode tirar que sejam relevantes para a nossa vida e para os desafios que enfrentamos hoje? Acho que uma das principais lições é a importância da adaptabilidade. O Matarazzo era brilhante em agarrar oportunidades e construir um império verticalmente integrado que dominava o mercado. Mas, com o mundo mudando, novas tecnologias surgindo, as preferências dos consumidores se transformando, ele teve dificuldades para acompanhar o ritmo. O modelo de negócios rígido dele, tão bem sucedido no início, acabou virando um problema. É um lembrete de que a gente precisa estar disposto a evoluir, a abraçar as mudanças, a reavaliar constantemente nossas estratégias e abordagens se quisermos prosperar a longo prazo. E também é uma história sobre a importância do equilíbrio, a frugalidade do Matarazzo, o foco inabalável dele no controle. Essas qualidades foram essenciais para o sucesso inicial dele, mas também podem ter contribuído para a sua queda. É um lembrete de que até as características mais valiosas podem se tornar um problema se levadas ao extremo. É encontrar o ponto certo, o equilíbrio entre disciplina e flexibilidade, controle, delegação, tradição e inovação. E, por fim, acho que é uma história sobre a força do espírito humano. O Matarazzo enfrentou desafios incríveis. Perder tudo no naufrágio, lidar com as complexidades da família, navegar pelas mudanças constantes do mercado global. E mesmo assim, ele perseverou, construiu, criou. A história dele é um exemplo da resiliência, da criatividade, da força de vontade que existe dentro de cada um de nós. É um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, a gente tem a capacidade de realizar coisas extraordinárias. É isso aí, pessoal. Essa é uma história incrível, inspiradora e, ao mesmo tempo, um alerta do Francesco Matarazzo. Uma história que nos deixa com muito o que pensar sobre ambição, legado e o delicado equilíbrio entre as ações individuais e as forças históricas. E para quem quiser se aprofundar mais, fica o convite para continuar explorando a história da família Matarazzo, o impacto da industrialização no Brasil e as complexidades da experiência dos imigrantes. Sempre tem mais para aprender, mais para descobrir, mais para entender. Valeu, companhia, e até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.